Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada. Estamos aqui para gravar mais um episódio para o canal As Irmãs do Previdenciário. E hoje nós vamos receber com muita alegria um casal de amigos, casal de advogados, Marina Briggs e Maxen Sobreira, que vão falar para a gente sobre direito médico. Eu estou acompanhada da minha irmã e minha sócia, Mariana Pimentel. Sejam bem-vindos, Maxen e Marina. Obrigada pelo convite. Ei, Juliana e Mariana, primeiramente, preciso agradecer, fiquei muito feliz com o convite, até surpreso, mas agradeço muito, é um privilégio estar aqui com vocês. Espero poder contribuir, né, ao Instagram das Irmãs do Direito Previdenciário. É um prazer muito grande tê-los aqui no nosso canal das Irmãs do Direito Previdenciário. E hoje a gente vai falar, né, sobre o direito médico, levar ao conhecimento das pessoas, né? Como vários precisam de conhecimento, não sabem dos seus direitos, é muito importante a gente ter esse canal para passar o conhecimento para as pessoas. Sejam bem-vindos. Obrigado. É isso aí, pessoal. Nosso canal no YouTube, As Irmãs do Previdenciário, trata de assuntos relacionados ao direito previdenciário e também todos os direitos envolvendo as pessoas idosas. E nós convidamos esses dois convidados aqui, advogados, porque eles falam sobre direito médico, eles falam sobre plano de saúde, e a gente tem observado que dentro da nossa advocacia previdenciária, a gente tem atendido muitas pessoas que necessitam dessas demandas, principalmente as pessoas e as crianças e também alguns idosos que estão tendo diagnóstico de autismo. No direito previdenciário, a gente tem acolhido muito essas pessoas que necessitam até mesmo de um benefício assistencial, que é o BPC, necessitam de aposentadoria por invalidez. Então, tem surgido para a gente, Max e Marina, muitas perguntas, muitas dúvidas de pessoas, crianças e também idosos, pessoas idosas que estão sendo diagnosticadas tardiamente, né, com autismo. E eles questionam sobre a questão dos direitos que eles têm em relação aos planos de saúde. Evidentemente que tem uma parte da população que depende do SUS, né? Não é o caso agora do que nós vamos tratar. Nós vamos tratar de pessoas, de crianças com autismo que têm planos de saúde e que necessitam desse tratamento. Então, eu queria que você respondesse para a gente, Max, e também para todo mundo que está aí nos acompanhando, qual é a cobertura que o plano de saúde deve dar, por exemplo, para uma criança que tem diagnóstico de autismo? Doutora Juliana, realmente, a gente tem visto realmente um crescimento, né, nos últimos 10, 12 anos, essa questão do autismo, né, virou realmente um direito que vem sendo adquirido pelas crianças, e a legislação evoluiu muito, e com base nisso vem todos os tratamentos. E a gente vê uma evolução. Essa evolução hoje em dia, né, para o beneficiário, aquela pessoa que tem um plano de saúde, realmente a criança ela tem um direito a um tratamento adequado, né, com profissionais capacitados a atender a demanda. Então, realmente, você que possui, né, um plano de saúde, tem que saber que seu filho tem direito, né, se ele tem o autismo, ele tem o direito a um tratamento, né, que é oferecido pelo plano de saúde, com terapias específicas para o caso dele, que muitas vezes as pessoas acham que não, o plano tem que fornecer, mas não sabe nem o que fornecer. Então é importante que ele saiba que hoje em dia a legislação, as leis, né, que regulam os planos de saúde determinam, né, obrigam os planos de saúde a fazer a cobertura dos tratamentos, né, que são essenciais, que é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, muitas vezes musicoterapia, ecoterapia. Então, realmente, a gente vê uma evolução, e a doutora Marina pode até falar um pouquinho dessa questão que envolve, né, os autistas, né, que ela também trabalha muito nessa área. Como o Dr. Maxen falou, a gente vem assistindo com bastante
bons olhos que ao longo desses últimos anos, dessa última década, realmente a legislação vem acompanhando a necessidade das crianças, positivando, porque antes era uma coisa muito vaga, né? Existia uma discussão muito grande até onde o plano de saúde tinha obrigação, o que ele tinha que custear, o quanto tinha que custear, qual era a quantidade de terapias, por exemplo. E aí, à medida que isso foi sendo judicializado, o aumento do número de ações tratando sobre isso, exatamente por essa insegurança que existia, pela falta da lei, isso foi sendo muito discutido e houve essa necessidade de positivar, ou seja, de colocar na lei, por escrito, tudo expresso, para que não tenha essa dúvida. Então, realmente, a gente assistiu com muito bons olhos que isso foi regulamentado. E os pais podem ter essa certeza de que hoje existe uma lei específica para as pessoas que foram diagnosticadas com algum espectro autista. As terapias, elas devem ser verificadas quais e quanto pelo médico que acompanha a criança. É ele que tem o poder de dizer o que precisa ser feito. O plano de saúde, ele não pode interferir de forma alguma, nem para diminuir, por exemplo, uma quantidade de terapias. Vamos dizer, o médico prescreveu 10 horas semanais de uma terapia X. O plano de saúde, recebendo esse receituário médico, ele não pode interferir nisso. E nem dizer, não, você não pode, não tem direito a essa terapia. Isso não existe mais. Não existe mais limitação da quantidade de horas e nem mesmo sobre essas terapias, que hoje elas estão todas abarcadas e elas buscam, especialmente, a melhoria, né, do tratamento. A gente acompanha muito crianças muito novinhas que estão recebendo esse diagnóstico e a gente vê, cada vez mais a gente vai lendo, vai estudando e a gente vai percebendo como que é importante esse diagnóstico precoce, porque as crianças, elas têm como se fosse um período específico que ali é um aproveitamento muito grande. A Ju até falou sobre essa questão de pessoas que estão tendo esse diagnóstico tardio, mas cada vez mais, tudo que a gente estuda é a importância de você conseguir descobrir isso quanto antes. Porque as crianças, o desenvolvimento delas é muito grande, até mais ou menos 5, 7 anos. É como se fosse um espaço, sabe? Que se você perde aquele timing, depois é mais... Não é que não consiga, mas se você aproveitar esse período específico da criança mais nova, isso faz uma diferença muito grande para a qualidade de vida, para o desenvolvimento dela. E o sucesso da terapia, né? Sucesso da terapia mesmo, questão de fala, a gente às vezes esquece que o autismo não é só esse tipo de terapia. Por exemplo, a nutrição. A criança, ela tem algumas situações que pode passar desapercebida, mas quanto mais você estuda, você vê que a questão da fala e a questão da nutrição faz muita diferença, porque elas são muito... a alimentação, né? É muito restrita, eles são... comportamental, né? Toda a parte comportamental, um transtorno, né, de comportamento. Então, o sucesso das terapias hoje a gente vê que são realmente o diagnóstico precoce, traz uma evolução. E o interessante do aspecto prático, doutora Juliana, é que o neuropediatra é o médico responsável, muitas vezes, para fazer esse diagnóstico, né? E a partir disso, ele dá um laudo, apresenta à família um laudo com as quantidades de terapias, o que ele é específico para aquela criança. Então, é bom saber que cada criança tem um tratamento específico, que o plano tem que custear, não é uma coisa que tem que ser para todo mundo. O atendimento tem que ser individualizado, as sessões têm que ser individualizadas, porque o que a gente vê, infelizmente, é bom que a gente alerte os pais, né, dessas crianças, é que os planos de saúde muitas vezes querem interferir no tratamento que o médico indicou. Ele deu 10 sessões de musicoterapia, 2 horas de terapia ABA, terapia ocupacional. E muitas vezes a gente vê o plano interferindo. E essa interferência que é problemática, porque a criança ela precisa de ter, né, a pessoa com transtorno, ela precisa de ter um tratamento adequado, específico, individualizado e contínuo. E os planos, muitas vezes, eles querem, as operadoras, eles querem a todo momento criar os obstáculos para que as crianças tenham esse tratamento contínuo, ininterrupto.
Aí eles vão interferindo, vão modificando, vão alterando as autorizações das sessões. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito acontecendo e realmente os pais, né, precisam saber essa informação muito importante, que eles saibam que os planos não podem interferir. Além do tratamento adequado, numa clínica com pessoas especializadas, eles precisam, né, saber que os planos não podem ficar interferindo no que o médico específico, o neuropediatra, receitou como específico aquela criança. Certo, aí vocês disseram que esse grande aumento, né, das pessoas com autismo, a gente vê também lá no escritório a quantidade de crianças que a gente atende para o BPC e que tem autismo. E aí o médico, ele que vai indicar o tratamento. Sim. Então vamos supor, alguém esteja assistindo a gente, tem uma criança com autismo, o médico indicou o tratamento, só que o plano de saúde negou. Nesse caso, o que a pessoa faz? Qual a medida judicial que ela corre, né, atrás de um advogado? O que ela faz para poder ter esse tratamento aplicado para a criança? Mariana, o que a gente tem percebido é que os planos de saúde, eles não estão negando o tratamento. Por exemplo, teve o diagnóstico. E aí você está com o laudo do médico em mãos, né, com todas as prescrições específicas para aquela criança. Quando você entra em contato com o plano, ele não nega mais, coisa que antigamente a gente já viu acontecer. Hoje em dia, é isso que o Dr. Maxen estava falando, eles estão interferindo. Como eles já sabem, por conta da positivação pela lei, como ele está muito específico, que você não pode mais negar esse tratamento às crianças, a gente está percebendo que eles estão usando de outras formas para minimizar a quantidade de tratamento que é oferecido. Por exemplo, interferir na quantidade de horas, interferir em determinadas situações, em determinadas terapias que são prescritas. Vocês com certeza acompanham isso, a gente vê que quando existe esse diagnóstico, na maior parte das vezes a gente vê as mães abandonando as carreiras, porque é um tratamento diário, contínuo, ininterrupto e sem data para terminar. Né? Então, cura, né? A gente vê que as mães estão, especialmente, né? Não estou dizendo que os pais não participam, mas as mães acabam tomando a frente desse tipo de situação, entram com pedido para diminuição de carga horária quando é uma concursada, ou tem essa questão mesmo de abandonar as próprias carreiras, porque elas ficam à mercê dos horários, terapia aqui, terapia ali e tudo mais. Então, por exemplo, uma forma de tentar interferir. Você coloca o fonoaudiólogo numa clínica, a terapeuta ocupacional na outra, a nutricionista na outra. Aí você imagina, na correria que a gente já vive no nosso mundo, você ter uma criança pequena, por exemplo, que tem esse monte de deslocamento e tudo mais. Então, isso, de certa forma, é uma maneira de você interferir naquilo e, em algumas situações, às vezes, a criança até deixa de fazer determinada parte daquele tratamento que é prescrito. Outra forma, as coparticipações. Muitos planos hoje em dia está raro, né, de você conseguir contratar um plano de saúde que não tenha coparticipação. Ou então, se for integral, é um valor estratosférico, né? Então, a coparticipação, ela passa a ser uma forma do plano interferir no tratamento. Desestimular mesmo, desestimula, né? O uso. Se você tem uma sessão, por exemplo, foram prescritas 20 horas semanais de terapia ABA. Aí você imagina, se você vai pagar R$40, por exemplo, por hora dessa terapia. Coloca no final do mês o quanto você vai fazer. E na maior parte das vezes, os contratos, eles não vêm com as especificações sobre esse tipo de cobrança de multidisciplinar. Então, a gente vê cada vez mais pais que recebem boletos de pagamento com valores... O plano custa 300 e recebe uma cobrança de 3 mil, 6 mil. Por quê? Porque existe uma terapia em andamento, em várias áreas, e aquilo ali é cobrado de forma individual. E isso não pode. Na jurisprudência, a gente ainda vê uma discussão sobre como que isso é feito. O que os pais devem ver? Que você tem acesso ao seu contrato? O que está dizendo no contrato? Como que é feita essa cobrança de terapias? Ela é uma cobrança, tem teto, que a gente chama? Eu pago R$200 no plano do meu filho, mas existe um teto de cobranças a mais pela coparticipação de quanto? De mais de 200, de mais R$500? Mas os planos nem sempre levam aquilo que está no contrato à frente. Porque eles contam que de 10 beneficiários, quantos vão entrar na justiça para buscar
o direito deles. Eles assumem um risco, né, de um processo judicial. E o que, até para complementar o que a doutora Marina falou, doutora Juliana, a gente vê, na verdade, como hoje em dia a legislação, né, o rol do INSS que a gente fala, que tanto se ouve falar, já inclui, né, o tratamento adequado. Então, eles não, efetivamente, o que a gente vê é que não há uma negativa do tratamento. Há uma demora na liberação das guias, há uma interferência, questões administrativas que vão atrasando, retardando, desestimulando, como a doutora Marina falou, a questão das cobranças de coparticipação. Né? Até hoje em dia tem um projeto de lei justamente para que tornar um crime, né, ilegalidade, justamente essas práticas que os planos realizam na esfera administrativa. Eles sabem que eles têm que autorizar, mas eles ficam criando, a gente chama de teoria do desestímulo, né? Desestimular o uso do plano de diversas formas. Bota uma clínica na Serra, a outra em Jardim Camburi, a outra em Cariacica. Como que um pai vai conseguir acompanhar uma terapia assim? Então, é uma interferência velada, né? Sim, existem várias formas deles dificultarem a utilização do plano, né? Sim. E essas práticas a gente precisa estar bastante alerta e buscar sempre a informação. Caso tenha uma dúvida, que busque um profissional que saiba tirar essas dúvidas para poder ajudar. Entendeu? E, por exemplo, uma mãe, né, de um autista, vocês falaram que eles colocam em lugares bem distantes, né, o tratamento do outro. Acontece. A mãe da criança, ela pode judicialmente buscar ou fazer até um requerimento administrativo, se tiver uma clínica próxima da outra, ela tentar remanejar esse tratamento para uma próxima à outra? Sempre vale a pena. A gente vê... existem mais, não existe só uma clínica, né? Sim. Os planos de saúde, a gente vê, planos grandes, eles têm uma gama maior de prestadores, porque isso realmente tem sido um tratamento muito demandado. Uhum. E os planos que são menores, tem que buscar junto aos planos que eles façam credenciamento de clínicas que atendam a necessidade de cada pessoa, daquele grupo, né? Uhum. Então, assim, o que não pode é a gente não buscar informações e simplesmente aceitar o que existe ali. Não, a gente só tem isso. Não, tudo bem, você só tem isso, mas isso não está sendo viável. Isso está impedindo a gente de utilizar o plano de uma forma correta, né? Sim, na prática, Marina, a gente tem ouvido muito, né, a reclamação de que assim, o plano de saúde ele custeia uma parte do tratamento e a outra parte eles estão dificultando tanto, os pais relatam, que a gente está pagando particular. E aí, por conta disso até que a gente trouxe vocês aqui para esclarecer para a sociedade, para quem está passando por esse problema, se você conhece alguém que esteja passando por esse problema, que não, o plano de saúde tem que fazer a cobertura, dar toda a assistência para essa família. E caso esteja passando por alguma dificuldade com o plano de saúde, que procure um advogado, né, especialista no assunto, para poder tratar disso através de uma ação judicial, sendo possível até mesmo um pedido liminar, que é uma medida de urgência, que o juiz já libera logo, já o tratamento da forma como a criança merece e que tem direito, né? Então, é isso que a gente tem visto muito. Parte dos pais relatam para a gente que, assim, uma parte é pelo plano, a outra parte eu coloquei no tratamento particular, porque a logística está tão difícil para mim, para a gente, que é da família, como você disse. Muitas mães estão, né, se abdicando aí da sua vida profissional, da sua carreira para tratar dos filhos, né? O que enfim... cada caso é um caso. A gente tem percebido até, Ju, que tem algumas clínicas que fazem com que os pais fiquem na clínica. Entendeu? Então, assim, é completamente inviável para a família fazer qualquer outra coisa. Entendeu? São várias situações que vão sendo criadas, infelizmente. Não tô querendo justificar de uma forma geral, né? Eu sei que acho que é uma missão muito grande. Tá acontecendo um movimento muito grande nessa área. Acho que todo mundo está tentando se moldar a essa nova realidade. O número de diagnósticos, de fato, cresceu muito nos últimos tempos, né? Sim. Mas acho que isso é um caminho e quanto mais as pessoas puderem se informar, saber o que está acontecendo, saber o que elas podem pedir, o que elas podem... pleitear, né? Eu vou até complementar, doutora Marina,
Até a questão da pergunta que a doutora Mariana fez, realmente, o pai, né, o autista que tem o problema nas autorizações, ele deve procurar um advogado de confiança, ele precisa, né, muitas vezes, judicializar, né, como a gente fala, entrar com uma ação judicial contra aquele plano, solicitando as autorizações, porque não é normal uma pessoa, né, um autista, aguardar 30, 60, 90 dias por uma autorização. E na prática a gente vê isso. São 6 meses aguardando a liberação das guias, a liberação da clínica, a indicação da clínica. Então, assim, é importante essa informação para os pais. A gente vê isso, exemplos na prática, que as pessoas ficam guardando. Muitas vezes as pessoas mais simples não têm conhecimento, acham que o plano fica falando, vamos enviar a informação do endereço da clínica. Só que esse endereço, essa informação nunca chega. E a pessoa fica aguardando. Entendeu? Então é importante que realmente os pais saibam que existe ele pode buscar o direito do filho dele no processo judicial com pedido de tutela de urgência para poder ter o direito dele garantido e o tratamento realizado. A gente vê um aumento muito significativo de ações na justiça comum dessas questões de plano de saúde. O que vocês acham que está causando esse aumento, né, de judicialização em relação a questões de direito de saúde? Eu acho que talvez as pessoas estão cada vez mais informadas. Acho que elas estão buscando mais informação. Acho que elas estão aceitando menos. Eu não acho que está vendo mais negativa ou talvez erro por parte dos planos. Claro que com certeza todo mundo está querendo cortar gastos, custos das empresas e tudo mais, mas eu acho que o conhecimento das pessoas hoje em dia é muito mais amplo. Acho que a forma que as pessoas têm de buscar o conhecimento, de saber até onde elas têm direito, acho que é muito mais fácil. Então, eu acho que o direito, o acesso à informação faz muita diferença. E eu acho que hoje em dia as pessoas buscam advogados mais especializados, porque realmente vocês têm a especialidade da gente, de vocês, a gente tem a nossa. Quanto mais você tem esse conhecimento de que se você procurar o profissional certo, você vai ter o atendimento da maneira certa, e obter um resultado muito, muito mais específico, acho que as pessoas, quanto mais conhecimento elas têm, maior o número de demandas. Não sei te dizer se, na verdade, isso é por uma questão de os planos estão negando mais ou eles estão cometendo mais erros. Não sei, pode ser, mas eu acho que a questão da informação, isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que faz toda a diferença. Acho que as pessoas estão procurando mais. Isso aí. Que bom. Então, nesse canal aqui, pessoal, vocês ficam informados. Queremos aqui agradecer muito a participação da doutora Marina, doutor Maxen, que trouxeram informações muito importantes para a gente sobre direito médico. Fiquem atentos, ligados, não deixem de buscar os seus direitos na justiça. E para finalizar o nosso podcast, né, Mari? Nós temos aqui um bate-bola com eles. Temos. Surpresa, lá, então. Surpresa. A gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês, do que vocês gostam. Então, diga para a gente, Marina, sua comida preferida? Empadão. E você, Maxen? Eu gosto muito de um estrogonofe. País. Nossa, um país. Inglaterra. Eu também vou ficar com a Inglaterra. Uma bebida preferida? Uma cervejinha gelada. Também fico na cerveja. Vocês gostam tudo da mesma coisa, por isso são casados, né? Uma cor. Amarelo. O branco. Eu gosto do branco e do azul, confesso. O seu livro de preferência, Marina? Nossa, eu estou lendo o livro hoje, atualmente, eu vou falar sobre ele, porque eu tenho vários. Mas esse que eu estou lendo agora eu super indico, chama A Geração Ansiosa. Estou encantada pelo livro. Assim, acho que todo mundo deve procurar ler, especialmente as pessoas que têm crianças próximas. A nossa geração é uma geração ansiosa, né? Como um todo. E eu estou muito encantada pelo livro. Fica a dica. Bacana. Eu confesso que ainda não cheguei nesse meu preferido, não, mas estou buscando. Um ídolo. Um ídolo? Nossa, difícil, né? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Um ídolo?
Nossa, Mari, acho que eu vou te deixar assim, sim. Uma pessoa que você admira, Meu que marido. seja seu ídolo. Nossa. Meu marido. Eu, como apaixonado por futebol, eu vou puxar um pouquinho pro lado do futebol. Eu realmente fiquei impressionado com o Ronaldo, né, fenômeno, né, que pegou a nossa época mais da juventude aí. Então, é um cara que eu sempre gostei e acho legal, assim, as conquistas que ele trouxe para nosso futebol. Vai dormir no sofá, gente. Tinha que ter falado Viu? que era eu. E falando de futebol, um time. Fluminense, claro. Não, é Fluminense. Poxa, pensei que fosse Flamengo. Jamais, Mari. Lá em casa todo mundo tricolor, não tem jeito. Tá joia, gente. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada Que pelo Deus convite. abençoe a família, o escritório Muito de vocês, obrigado. os filhos. Tá bom? Obrigada. Obrigada por vocês terem vindo, terem aceito o nosso convite para o podcast das Irmãs do Previdenciário. É um casal que eu admiro demais, que eu conheço há anos, meus amigos. Muito legal vocês terem vindo aqui. Obrigada ótimo. e sucesso para vocês. Pra nós. Muito obrigado e fica com Deus.